Mas a você, meu irmão, eu peço só uma oportunidade. A partir de sábado vai estar no ar a cirotv.com.br. Me ajude, me dê uma oportunidade de mudar o Brasil, é o que eu lhe peço. A ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente. Não vai. Me ajude a livrar o Brasil dessa bola de chumbo do passado. Vamos nos esperançar de novo. Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dá uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, há um país para governar, me dê uma oportunidade. E você indeciso, sabe quantos são vocês? Mais da metade da população. Está na mão de vocês mudar o Brasil. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, ao contrário do que os canais lulistas estão dizendo, a audiência da entrevista do Ciro Gomes no JN não foi muito menor do que a do Bolsonaro. O JN chegou ao final da entrevista de Ciro Gomes com 30 pontos. A entrevista do Bolsonaro teve média de 33 pontos. Então, é mentira que a audiência tenha sido discrepante, como os canais lulistas querem insinuar. E falando em audiência, muita gente assistiu ao Bolsonaro mesmo sendo contra ele. Prova disso é que ele teve 2/3 de menções negativas nas redes sociais, durante e depois da entrevista. Já Ciro Gomes teve pelo menos 90% de menções positivas, nas redes sociais. O resto é babaquice de gente comprada pelo PT. Além disso tudo, Ciro Gomes ficou em primeiro lugar nos trends do Twitter no mundo, durante, e pouco tempo depois da entrevista. E estava até agora pouco em primeiro lugar, nos trends do Twitter no Brasil. Dito isso, vamos ver algumas coisas que Ciro Gomes falou durante a sabatina do JN. Eu tenho outra relação com a questão moral. Sabe, eu me garanto, eu não sou corrupto, eu resolvi fazer uma vida republicana. Então eu não tenho medo de CPI, pelo contrário, num governo como o meu, CPI vai me ajudar, porque se eu não roubo, não vou deixar ninguém roubar. Então quem denunciar corrupção no meu governo estará cooperando comigo. E eu, abrindo mão da reeleição, eu vou cuidar só de fazer a reforma que o país precisa. Veja, essa é a minha história. Mas a visão... Deixa eu só completar, porque essa é a minha história. Eu fui governador do Ceará, o mais popular governador do Brasil. Nunca mais voltei. Qual é a questão aqui? É um modelo, é uma tentativa de libertar o Brasil de uma crise que corrompeu organicamente a presidência da República, transformou a presidência da República numa espécie de esconderijo do pacto de corrupção e fisiologia do Brasil. Nós chegamos ao limite da emenda do relator, que é um negócio que formalizou. Eu vi ontem o cidadão aqui falando que não tem corrupção. A corrupção no Brasil está se institucionalizando, tal é o despudor com que se manipula os dinheiros públicos no Brasil hoje. O Brasil, meu irmão, tem 3% da população do mundo. E no Brasil morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia. Qual é a explicação? Foi o comportamento genocida, que é uma palavra ruim, dura, mas foi o comportamento anti-ciência. Foi o adiamento eterno por politicagem barata com a questão das vacinas, numa briga vil, dizendo, em janeiro nós vacinamos, porque o governador de São Paulo transformou isso na sua principal ferramenta, faz uma homenagem aqui ao João Dória. É grande a massa de brasileiros, e eu espero estar falando com eles hoje, sabe, que estão votando no Lula porque querem se livrar do Bolsonaro e esqueceram que amanhã tem um Brasil para governar. Uma grande massa de brasileiros que são frustradas pela enganação do Bolsonaro, mas que não querem voltar ao Lula e o PT. Sabe, a gente não precisa aceitar isso. Por que a gente não usa a sabedoria dos dois turnos? Eu estou pedindo para mim uma oportunidade de aclarar as ideias. O Brasil tem saída. Agora, seu plano de governo não trata especificamente de um plano específico para tratar de emergências climáticas, as catástrofes naturais, enchentes, por exemplo, 457 brasileiros já morreram por causa da chuva. Qual é o seu plano para coordenar ações junto ao governo federal, estados e municípios, nesse sentido? Nós vamos mapear, está sim no meu plano, eu já inclusive chefei a Defesa Civil e já fiz pioneiramente algumas iniciativas nessa área. Nós já meio que sabemos, Petrópolis, em Costa de Salvador, que está diminuindo muito, graças ao grande governo que o ACM Neto fez, não é, lá como prefeito, mas a gente já sabe, Recife, todo ano, Fortaleza não tem mais. Por quê? Porque nós mapeamos ao longo de muitos anos atrás todas as áreas de risco e passamos a atuar contínua e planejadamente, com orçamentos fixos, com estratégia, e o Brasil não tem mais nada disso. Então eu assumo claramente o compromisso disso, mapear as áreas de risco do Brasil. Por quê? Porque os 5 milhões de empregos que eu pretendo germinar, fundamentalmente são obras paradas, 14 mil obras paradas, e fundamentalmente subir o morro, entrar na favela, entrar na palafita com reurbanização, drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, contenção de encostas e reforma de moradia popular, saneamento básico. Isso daqui é o que gerará os tais 5 milhões de empregos em 2 anos, que estão bastante bem mapeados.
ao lado de um esforço que é estratégico de transformar a educação pública do Brasil numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. O senhor tem aí um plano de garantir uma renda mínima de R$1.000 para todas as famílias brasileiras de baixa renda e em caráter permanente. Como, candidato? Veja, o que eu estou propondo é uma perna de um novo modelo previdenciário. Então eu vou pegar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego, e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A, como está acontecendo, ameaças e tentativas de manipular o sofrimento mais humilhado do nosso povo, das mães de família que estão vendo seus filhos dormir hoje com fome. Isso me dói o tempo todo, né? Essa é a minha história de vida. E essa consolidação dá 290 bilhões de reais. Essa conta fecha, candidato? Fecha porque eu vou agregar, para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. 20 milhões de reais. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza, ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham R$ 417 reais ou menos por cabeça por mês. Ontem eu tive uma discussão fraterna com um amigo velho, querido, que é hostil demais com isso, que é o presidente do Grupo Guararapes, meu amigo, o Flávio Rocha. E disseram que era bate-boca. Não é bate-boca, é uma questão de modelo. E eu não estou querendo cobrar nada, mas veja, essas pessoas vão dizer, não, isso é ruim, isso vai fazer fuga de capital. Eu vou dizer, não, se a alíquota fosse alta, sim, mas eu vou fazer uma alíquota moderada, calibrada com o IOF da remessa de lucro, da remessa de dinheiro para o estrangeiro, de maneira que fica 50 centavos em cada 100 reais e cada super rico vai pagar a vida digna com R$1.000 por domicílio de 821 brasileiros mais pobres. Isso é sério. E aí, vamos dizer, o Congresso persiste o impasse, vamos pedir ao povo que vote. Um pequeno adendo aqui. A elite brasileira odeia a ideia do plebiscito, e gostam de comparar essa prática de democracia direta com governos populistas, ditatoriais da América do Sul. No Brasil, foram feitos apenas 2 plebiscitos, sobre qual sistema de governo o país deveria ter. Nas 2 vezes, o presidencialismo venceu o parlamentarismo. Na Europa e principalmente nos Estados Unidos, o plebiscito é usado em todas as eleições, para todos os tipos de assunto, desde liberação da maconha até pena de morte. Que a ciência da insanidade, dizia o Einstein, talvez o maior cérebro da idade moderna, a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir, pelo contrário, eu estava lá em 18, tentando advertir que as pessoas não podiam usar, vamos dizer, a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT. Isso aconteceu no Brasil e agora está se tentando repetir uma espécie de 2018.